ministrando o propósito. Quando o acusador se manifesta, da ocultação à exposição, trazendo aqui como subtítulo, discernindo o ataque invisível e visível do inimigo. Eu quero só trazer aqui, antes de iniciar, um texto base em Apocalipse 2:10. O acusador de nossos irmãos, que os acusa de dia e de noite, foi lançado fora. Bom, essa é a estratégia do acusador invisível, certo? E como ele opera nos pensamentos. Vamos lá. O que acontece? Ele começa a gerar medo, dúvida e paralisia. Um exemplo, como ele tentou acusar Jesus lá no deserto em Mateus 4. Isso foi o quê? O acusador invisível. Agora, o acusador visível. Como que ele manifesta? Judas foi usado, certo? Judas foi usado pelo inimigo para atrair Jesus. Em Lucas 22, versos 3. Então, os fariseus, eles também acusaram Jesus em João 8,6. Quem são os acusadores visíveis, pastora? São as pessoas que se levantam para desmoralizar, diminuir e tentar desacreditar. Queridos, como Jesus enfrentou o acusador? Jesus, ele não debatia com Satanás. Ele declarava a palavra. Por isso que a palavra, ela tem que ser o quê? Tem que ser o nosso alimento. O nosso alimento. Como Jesus, ele enfrentou isso? Jesus, ele não cedia às acusações humanas. Ele cumpria o propósito. Aleluias! Então, queridos, como que tudo isso começa? É quando você se sente paralisado, quando você se sente incapaz de avançar, mesmo sabendo que Deus tem um propósito, não é verdade? Aí você começa a se sentir o quê? Em momentos da sua vida que você diz assim, eu não tenho nada. E o inimigo não precisa mais tirar mais nada, porque eu não tenho nada. Então a pior guerra não é aquela que nós enfrentamos do lado de fora. Não são os ataques das pessoas, das palavras lançadas. Eu até dei uma palhinha a respeito de um mini videozinho que eu fiz sobre palavras, peso das palavras. Então, os olhares tortos, a pior guerra não é essa. A pior guerra acontece dentro de nós. A batalha que ninguém vê. José, ele foi traído pelos irmãos, jogado em um poço, vendido como escravo e preso injustamente. Mas quer saber? Quer saber, queridos? Nenhuma dessas coisas destruiu José. O que poderia ter destruído ele seria a voz do acusador, da sua mente dizendo, José, se você tivesse Deus, isso não teria acontecido. José, se você fosse mesmo escolhido, você não estaria passando por isso. Então, José, ele não desistiu. Talvez seja essa voz que você tem ouvido. A voz que te faz duvidar do teu valor. A voz que faz você duvidar do teu chamado, da tua fé. Uma voz que diz que você não vai conseguir. E aí você paralisa no meio do caminho e nunca consegue terminar o que você começou. Mas aí José, queridos, ele foi adiante. Como eu tenho ministrado sobre José, eu amo Daniel. São assim uns espelhos que eu tenho dentro da palavra do Senhor. José, Daniel e João. Gente, muito forte. Eu amo a história de Davi, mas eu não me espelho em Davi, certo? Eu me espelho muito em José. Eu acredito muito no coração de José. Moisés, eu vejo Moisés como o amigo de Deus, como é relatado, né? Até na própria palavra. Mas ainda assim eu me espelho em José. Em José pelo que ele passou. Porque o que reflete na história de José é sobre o perdão. É sobre você conseguir enfrentar os desafios em meio aos obstáculos, né? É você enfrentar os obstáculos e com determinação. José, ele não foi por ele foi porque Deus tinha um sonho para ele.
E quando Deus tem um sonho para nós, a gente tem que começar o quê? A gente tem que começar a refletir sobre os sonhos de Deus na nossa vida. Você já refletiu sobre o sonho de Deus na sua vida? Isso é outro plano. Olha, um outro teminha aí lá na frente que eu posso até tentar fazer aí uma ministração em cima disso. Mas Deus nos deu autoridade. Mas será se devido ao nosso comportamento, devido à nossa índole, porque Deus nos conhece. Os sonhos de Deus, eles não acontecem tão rápido? Também é uma outra ministração que se encaixa aqui. E é uma perguntinha para você. Talvez hoje você pode estar sentindo o peso da acusação. Talvez hoje você pode estar sentindo o peso da verdade. E queridos, a verdade que muda tudo é que Deus não te vê pelo que o acusador diz. Deus te vê pelo que Ele mesmo declarou sobre a tua vida. Queridos, a Bíblia diz em Apocalipse 12:10 que Satanás, o acusador dos irmãos, como foi dito aqui lá no início, aquele que acusa de dia e de noite, ele não precisa pegar você pelo braço para te derrubar. Ele trabalha no oculto. Então, lançando os pensamentos que te enfraquecem. Então, quando você está prestes a dar um passo de fé, ele sussurra: ei, você não vai conseguir. Quando você está se preparando, ele tenta te convencer que você está sozinho, que não tem ninguém ao seu lado. Então, ele quer o quê? Te prender em culpa e medo. E aí, no meio disso tudo, ele acaba te paralisando. Vou falar uma coisa aqui para vocês. Não é fácil viver em um mundo onde as pessoas são hiper negativas. Você está vivendo em um mundo onde as pessoas não são positivas. Porque algumas são fragmentadas devido às batalhas, outras têm pesos que carregam de muito tempo e você sente. Você já colocou uma planta e tem pessoas que carregam pesos fortes e aquela planta de repente ela morre quando aquela pessoa passa pelaquela planta, porque só o vento do passo daquela pessoa entre aquela planta, morreu a planta, por causa dos pesos que aquela pessoa carrega. Queridos, Jesus, ele foi tão atacado. E uma das coisas pior que existe é quando o acusador, o acusador invisível, ele tenta verdadeiramente te destruir. Jesus, ele foi atacado por esse acusador no deserto, como aqui foi dito. Se és filho de Deus, pula! Então ele respondeu com a palavra. Então o diabo, ele não quer roubar o que Deus já te deu, mas ele quer que você desista do que Deus tem para a tua história. Então o acusador visível, vamos lá, O acusador visível, ele nem sempre age no oculto, não. Às vezes ele usa pessoas para nos atingir. Pessoas que têm brechas, pode ser de dentro do nosso lar, pode ser do lado de fora. Então José é um grande exemplo, como foi dito aqui, Por quê? Porque ele foi um homem que a todo momento foi atacado, ele foi tentado, em nenhum momento ele cedeu. Jesus, um dos maiores exemplos aí, de que ele aguentou sozinho a sua dor. Mas teve um momento em que ele disse: Pai, não aguento mais. Passa de mim esse cálice, por favor. Gente, só estou conjecturando aqui, tá? Passa de mim esse cálice, não vou aguentar. Ai, Jesus, queridos. Quando a luta ela é muito grande. Mas Deus não dá algo maior do que você possa carregar. Não, obviamente não. Mas, queridos, a nossa carne, ela sente. O nosso espírito fica abatido. E a gente, para enfrentar o acusador, a gente precisa, primeiro, reconhecer a voz de Deus e rejeitar a voz do acusador. Em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz
Se o que você ouve te enfraquece, não vem de Deus. Use a palavra como arma. Em Efésios 6,17, a palavra de Deus é a espada do Espírito. Jesus, ele venceu o diabo no deserto, certo? Porque ele usou a palavra. Então não entra no jogo do inimigo, não. Quando os fariseus, eles acusaram Jesus, ele não gastou tempo defendendo. Ele sabia quem ele era. Então foque no seu propósito. O diabo, ele não vai tentar quem está parado, né? Ele vai tentar e vai atacar quem está com foco no propósito. Ele vai tentar desfocalizar a pessoa que está totalmente focada no propósito. Então, eu quero aqui deixar isso bem claro para você. Você pode sim ter sido acusado, você pode estar se sentindo injustiçado, mas eu quero te lembrar, quem te justifica é Deus. Em Romanos capítulo 8, versos 33, diz que quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então você, queridos, hoje, que toda acusação contra a tua vida caia por terra. Toda palavra de derrota, em nome de Jesus, sai por terra em nome de Jesus. Perde o poder sobre a tua história. O acusador, ele pode se levantar, mas ele não tem poder para prevalecer. Queridos, Deus te chamou, Deus te escolheu, Ele mesmo estará te fortalecendo para você conseguir avançar. Então, queridos e amados do Pai, que Deus, Ele é, que Ele faz. Mas nós precisamos o quê? Precisamos entender uma coisa. A pior guerra não é aquela que nós enfrentamos do lado de fora. São os ataques, não são os ataques das pessoas, corrigindo aqui, tá? São os sentimentos que nos acometem. Então, a gente precisa o quê? A gente precisa ter discernimento para entender quando o acusador ele manifesta a ocultação e a exposição. Amém? Que essa palavra possa aí te fortalecer debaixo da mão potente do Senhor, em proteção dele. Deus abençoe, compartilhe essa mensagem, curte essa mensagem e comece também a escrever nos comentários: pastora, eu tenho enfrentado lutas. Pastora, são lutas grandes. Eu quero vencê-las todas. E para vencer todas, eu vou permanecer em Cristo Jesus. Amém, queridos. Deus é fiel. Deus te abençoe. Compartilhe com mais pessoas para que possam também entender que o ataque do inimigo, ele não é só no oculto. No oculto, ele também é no visível. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Fique com Deus e que Deus venha te restaurar completamente.